Na primeira coletiva de imprensa em seu retorno ao Moisés Lucarelli para a reta final da Série B, Brigatti afirmou que não ficaria no comando da Ponte em 2025 porque já tinha outro treinador apalavrado com o presidente. Já foi conversado, eu venho só para os 3 jogos, não seria o treinador. Aliás, já tem até um treinador meio que acertado ou apalavrado com o presidente. 3 semanas após essa entrevista, Brigatti voltou a falar com a imprensa e foi questionado se o técnico citado por ele era Alberto Valentim. Não era o Alberto, respondendo a pergunta de alguns aí, não era o Alberto, tinha 2, na verdade tinha um treinador que era fora argentino, acertado com a Ponte Preta, logicamente direcionado pela permanência da Ponte na Série B, que logo na sequência ele desistiu. Certo? Já era um acordo firmado com o presidente. Nós tentamos um outro treinador, Humberto Loser, que estava meio que apalavrado com o nosso presidente, que não veio. Certo? Preferiu dar sequência na carreira dele, preferiu equipes de Série A, de Série B, enfim, uma dificuldade muito grande. Sem acerto com o treinador argentino e com Humberto Louser após o rebaixamento à Série C, a Macaca voltou ao mercado e fechou com Alberto Valentim para a próxima temporada. O treinador, que chegou em Campinas no início da semana, já participa, junto com a diretoria, do planejamento para 2025. As respostas dos seus colegas, que foi uma conversa rápida, muito boa, transparente, tudo muito dinâmico. Aquilo que serve, eu gosto assim, e bateu muito com o que o Brigatti pensa, o que o presidente pensa também. Em relação aos jogadores, eu gosto muito de conversar, e já falamos isso também, acertando alguns pontos já, determinando já quem poderá vir, e isso vai ser no decorrer dos dias, nos próximos dias, e aqueles que ficarão também. Durante a entrevista, Valentim e Brigatti bateram forte na tecla reformulação. A projeção do clube é de grandes mudanças, dentro e fora das 4 linhas, na tentativa de recolocar a Ponte na Série B do Brasileirão. Mas é claro que peças importantes do atual elenco seguem no planejamento do clube para 2025. São os casos também do meia Elvis e do atacante Gé, que possuem vínculos mais longos no Majestoso. Você citou 2 jogadores muito importantes, né, jogadores que eu espero contar. O Gé não tive a oportunidade de trabalhar em anos anteriores, o Elvis sim, um jogador que eu conheço muito bem, um jogador de muita qualidade. E só porque você citou esses 2 nomes, mas eles estão dentro entre os jogadores que a gente pretende e ficaremos para 2025. Fora dos últimos jogos da Ponte na Série B, Gé seguirá fora dos gramados por tempo indeterminado. O atacante vai precisar passar por uma cirurgia no músculo da coxa em razão da lesão sofrida no derby contra o Guarani. O tempo de recuperação pode chegar a aproximadamente 90 dias, dependendo da evolução do atleta. Mas se por um lado Gé é dúvida para o início do estadual, por outro o volante Rodrigo Souza é peça confirmada. Segundo reforço da Macaca, para a próxima temporada, o jogador de 37 anos se apresentou para realizar exames e assinar contrato com o clube alvinegro. Após defender o São Bernardo nas últimas 5 temporadas, ele chega ao Majestoso com vínculo até o fim de 2025. O que vocês acham que vai dar aqui na nossa enquete? O sim ou não? É difícil saber, Batista, porque a torcida faz uma relação, na minha modesta opinião, absolutamente equivocada. O cara acabou de cair com o time. Cada trabalho é um trabalho, cada clube é diferente do outro, depende da estrutura, depende da circunstância, depende do planejamento. Então não quer dizer que não deu certo no Ituano que o Alberto Valentim não dê certo na Ponte. E nem os técnicos que subiram, por exemplo, vamos imaginar hipoteticamente que a Ponte fosse ao mercado e contratasse o Léo Condé. Léo Condé subiu Vitória como campeão no ano passado e subiu esse ano o Ceará, uma campanha heróica. Quer dizer que vai dar certo na Ponte? Não. Portanto, o cara é experiente, o Alberto Valentim tem um conceito muito legal sobre futebol, ele é um cara que se relaciona muito bem com o grupo de jogadores, foi um ex-jogador, então eu entendo que ele tem toda a condição de fazer um bom trabalho. Com uma pequena observação, ele precisa ter jogadores à sua disposição de qualidade para desenvolver um bom trabalho. Se entregar esse time aí da Ponte e
não fica aqui nenhum tipo de provocação, nada, mas esse time que não conseguiu dar conta do Campeonato Brasileiro da Série B para disputar o Campeonato Paulista, o Alberto Valentim, o Vadão, o Jair Pisserni, o Rinos Mitchell, o Guardiola vai ter problema também. Então, é só puxar, né? Só puxar o histórico, o Nelsinho Batista. O Nelsinho Batista é mau treinador? É ruim a história do cara. Olha tudo que ele ganhou. Não conseguiu. E assim, eu acho que a Ponte acertou na contratação do Alberto, porque acho que ele tem uma visão de futebol interessante. É um cara da nova geração, mas que já tem uma certa experiência, já trabalhou em grandes clubes e ele sabe o caminho. Agora, como disse o CH, é verdade, Batista, não adianta nada. Se não der peças de qualidade, se não der um time competitivo, não tem treinador que aguente. Você viu aí, pô, quantas vezes o João Brigatti livrou a Ponte da encrenca? Quantas vezes? 3. 13. Ele conseguiu reverter agora? Não. Então pronto. Por quê? Porque não tinha qualidade. A gente falava isso durante toda a competição. O Nelsinho fez milagre. Só que o problema é que é uma competição longa, né? Você consegue ter bons momentos em algum período ali da competição, mas manter a regularidade é que é difícil, sem a parte técnica. Então, quando você perde um jogador, por exemplo, a Ponte, quando perdeu o Gé, olha o que virou o time da Ponte, sem um jogador, né? Olha a diferença que fez sem estar jogando com o Gé. Então, se der as peças que ele pedir, que forem acordadas, comissão técnica, diretoria, e montar um time de qualidade, eu não tenho dúvida que vai fazer um bom campeonato. Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que a galera da Ponte gostou também do nome do Alberto. O Gleiger falou no Gé, que coisa impressionante, hein? Vai passar por cirurgia. O Gé, o rebaixamento da Ponte passa pela ausência do Gé. Terminou o campeonato, o Gé, artilheiro da competição, com 7 gols marcados. Então a ausência dele foi terrivelmente prejudicial. E esse tipo de cirurgia pode ser que ele vá precisar de mais ou menos aproximadamente 90 dias. Ou seja, está fora de uma parte do Campeonato Paulista, né? Está fora. Deve voltar só para o Campeonato Brasileiro, né? É uma pena, né, Batista? Uma pena. O Gé tem todos lá os problemas dele que a gente sabe, que o torcedor já conhece, mas ele dentro do campo, ele dá resultado. Eu sou fã do futebol do Gé, né? E a gente sente muito. O atleta, quando ele fica fora por contusão, e parece que é uma contusão muscular, que vai ter que fazer uma cirurgia, né? Recuperação. Reconstrução do músculo da coxa. Aquele zagueiro Cleilton, que jogou na Ponte, passou por um problema parecido com esse. Também teve que fazer essa mesma cirurgia. É uma cirurgia extremamente delicada. A recuperação também é delicada. A recuperação é delicada e também não pode apressar, né? Porque se apressar pode ficar pior. E aí perde o jogador para a Série C do Campeonato Brasileiro, se é que ele vai permanecer, porque é um jogador que também tem mercado, né? E tem uma história, eu não sou médico, mas a gente pesquisa muito, né? Essa história de... Estou falando na linguagem coloquial aqui, popular. Você vai fazer a emenda dos músculos até você... O grande perigo, ele perder a elasticidade, ter um encurtamento. Evidentemente que tem gente competente que vai fazer fisioterapia, essa coisa toda. Eu tenho certeza, Campeonato Paulista já não joga. Fazendo a operação agora, vai demorar para voltar, porque é um sacrifício desgraçado. Você alongar essa perna que você emendou o músculo... Eu tenho um amigo que fez isso. 6 meses demorou. Mas ele não é atleta profissional, né? Então, não, como você disse, é verdade. É uma operação, Gleiger, delicada. A recuperação é ainda pior, né? A fisioterapia, a recuperação é muito pior. Falam-se 90 dias, né? Tem muito também do biotipo do atleta, né? Porque tem atleta que, por exemplo, faz um LCA, que normalmente é 6, 8 meses, o cara com 5 meses está jogando. Você vê o João Paulo, o goleiro do Santos, né? A previsão era dele voltar só depois do Paulista, ele já estava no banco, já estava treinando. Então tem muito isso. A expectativa é de que ele possa retornar, mas eu tô... Alisson, do São Paulo. O Alisson do São Paulo voltou também, com 4 meses. Exatamente. Então, tem muito isso. Agora, tomara que ele consiga, mas eu acho muito difícil o Paulistão. Ô Gleiger, você foi atleta profissional durante 20 anos.
Está acontecendo aí muita contusão muscular. É um negócio impressionante. Todos os times, você pega da Série A, da Série B que acabou, da Série C também, muitas contusões, contusão muscular. Qual é o motivo? O que é que está acontecendo? Por que que está tendo tanta contusão muscular? Na sua época não era assim. Ô Batista, eu credencio isso à intensidade do jogo. Olha, por exemplo, ontem eu assisti o jogo do Palmeiras e o Botafogo, né, praticamente que inteiro. Você viu a intensidade do jogo? Você viu o que correu aqueles caras? Então, assim, na minha época, você fazia lá, nem tinha isso, né? Que hoje os caras mapeiam até quantos quilômetros o atleta corre durante o jogo. Eu acredito, hoje tem nego que corre 12 quilômetros num jogo. Então eu credencio a esse tipo de intensidade que mudou, né? Hoje o futebol é força. Que o cara que estiver bem preparado. Eu, por exemplo, subi com o América Mineiro, preparador físico fantástico. O time tecnicamente era normal, né? Mas se sobressaía. Passava dos 30 minutos do segundo tempo, o América atropelava os outros times na intensidade e na força. Então tem muito isso. E para mim, não tenho dúvida de que essas contusões aí, principalmente musculares, é pela intensidade. Porque, você enfrenta um time, o jogo de ontem, por exemplo, você não consegue. Se você não elevar a intensidade, você vai perder pro adversário. Então, a hora que você tenta elevar, você viu? Dois do Botafogo lá saíram contundidos, né? Um não saiu, muscular, né? O outro zagueiro permaneceu, né? Que estava com a dor lá, permaneceu. Quem saiu foi o Bastos, né? Que é o angolano. Bastos, né? Que acabou sentindo a posterior. Mas o Barbosa saiu depois também. Ele continuou. Mas depois... Não, mas ele não foi... Não, ele continuou, ele falou que estava sentindo um incômodo, mas continuou o jogo todo. Ele conseguiu... Eu acho que o Barbosa ele foi substituído. O Barbosa? Lógico. Alexander Barbosa? Entrou o Adrielson no lugar dele. Não, o Adrielson entrou no lugar do Basso. No primeiro tempo ainda, com 15 minutos. Quem que entrou no lugar do Barbosa? Não entrou, o Barbosa ficou o jogo todo. Eu ainda falei, já pensou perder a dupla de zaga? Né, naquele momento que fala que ele vai sair e tal, mas ele não saiu. Ele permaneceu e ficou até o final do jogo. Essa intensidade que o Gleger disse... Eu vou até olhar aqui. Isso para os caras que estudam a fundo isso, aumentou os quilômetros percorridos. Isso é uma coisa. O que aumentou demais é o número de piques que os jogadores dão. A intensidade do movimento. Aí provoca a contusão. Sabe, se sair da inércia... Bem colocado, hein? Porque... esse arranque, né? Esse arranque... no tempo do Gleger, eu fiz muita pré-temporada, cobertura como repórter. Quantos piques de 100 metros vocês davam na sua época? Na pré-temporada? Por dia? 10? Em torno de uns 10, 15, Hoje são 50. É 5 vezes mais. Por quê? Porque o jogo exige. O que o Gleger falou é o que está acontecendo, é a intensidade. Porque o cara está preparado para percorrer num trotinho, numa velocidade média, os 12 quilômetros, 11, 10. O problema é a intensidade do movimento. Aí arrebenta o caboclo mesmo, não tem jeito, Batista. Aquela dúvida, o Barbosa não foi substituído. Não foi substituído. Foi substituído o Igor Jesus, o Luiz Henrique, o Almada, o Bastos... e o Alex Telles. Então Bastos é que saiu contundido ainda no primeiro tempo. Entrou o Adrielson, aí sim, é isso aí. Bem, vamos encerrar a nossa enquete. Perguntamos sobre o Alberto Valentim e o sim ganhou 67,4% e o não 32,6%.